Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do NVCast, o podcast da Nova Vida. E estamos aqui hoje para falar sobre uma das obras de fantasia mais populares de todos os tempos, que é Crônicas de Nárnia, e vamos falar do paralelo que ele tem com a Bíblia. E para isso nós trouxemos aqui uma convidada muito especial, fã de Nárnia, fã de livros, que acompanha aí os livros de Nárnia, os filmes também, que é nada mais nada menos que a nossa querida Regiane, da igreja aqui Nova Vida também, que vai dar uma palavrinha para você, vai se apresentar para quem não conhece ela. Regiane, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Estou aqui, falar um pouquinho de Nárnia, porque eu tô com Aslan, mesmo que não haja Aslan, e quero viver como uma narniana, mesmo que não exista Nárnia. Hoje eu cheguei usado, olha só, frase de efeito, fiquei ensaiando antes. Parafraseando Paulama, hein, gente? Olha que da hora. Exatamente. Então aqui que estamos com o Antônio, né? Grande conhecedor de Nárnia também, né, Antônio? Eu acho que eu assisti os dois filmes, acho. Antônio... Mas eu tô acompanhando aqui a convidada que é muito especial, que é minha esposa. Né? Maravilhosa. Mas pelo que você assistiu de Nárnia, você gostou? Gostei bastante. E logo dá pra pegar várias referências bíblicas, de fato, ali. Só assistindo os filmes já pega. Imagino com a série toda, né? Na verdade, ele cansou de tanto que eu chegava em casa e ficava, amor, você não sabe o que eu vi hoje lendo. Nossa, muito legal. Ela chorou. Ela vinha voltando no metrô, na época que ela tava lendo mesmo, né, amor? Uhum. E todo dia ela vinha contando. Não, você não sabe o que aconteceu hoje no livro. Aconteceu isso. Contando spoiler. Ela chorava da história do livro. Impressionante. Todos os spoilers. A última batalha, eu chorei bastante naquele livro. Eu chorei muito. Mas, e você, André? Você acompanhou Nárnia? Você já leu? Você assistiu os filmes? Ou você é mais conhecedor dos autores? Eu conheço assim, mais muito superficialmente. A questão minha mais é com o C.S. Lewis. Né? O apresentador aqui, o Thiago, quantas vezes você leu? Eu li os livros 7 vezes. São 7 livros, eu li 7 vezes cada livro. Como tem como competir o apresentador? Eu também. Mas vem falar que eu sou fã. A gente que tem que entrevistar o Thiago. É que assim, gente, Thiago, assim, né? Explicando para os nossos ouvintes, assim, Nárnia é um livro gostoso de ler. Sim. Ele é simples, ele é fácil de entender. Então, você lê rapidinho. Assim, você pega. Tem um livro que é um compilado com 7 livros. E é mais ou menos essa grossura aqui assim. Então, se você for separar os livros, é pouquinho, é bem fininho os livros. Então você consegue ler tranquilo. Em 2, 3 dias você lê um livro de Nárnia. Se você tá, assim, como é que eu posso dizer, ansioso para ver o que acontece, tudo você consegue ler em 2 dias, você lê os livros, e é muito bacana. Ele te envolve, né? Ele exatamente. Te envolve, você vai ficando ansioso. Já os filmes, assim, sabe? Ele não chega a ser tão fiel aos livros, né? Obviamente, porque é uma adaptação, mas é legal ver, mas tem umas coisinhas, umas ressalvas, mas a gente não vai falar dos filmes em si, nós vamos falar da obra mesmo, dos livros e os paralelos, né? Mas vamos começar um pouco sobre o autor, né? C.S. Lewis, né? C.S. Lewis, ele não era cristão, né? Antes de escrever Nárnia, né? E o engraçado é que ele era amigo, né, André, do Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis. Inclusive, Senhor dos Anéis também tem paralelos bíblicos, que nem Nárnia. Então, Tolkien já era cristão, e aí ele levou C.S. Lewis para conhecer a igreja dele, tudo, e o C.S. Lewis se converteu. E aí ele criou Nárnia. E praticamente assim, se você já leu a Bíblia e lê Nárnia, você encontra muito paralelo. É fantástico. Do começo ao fim. Mas eu queria falar, o que você tem a dizer, né, André, sobre o C.S. Lewis, ser mais entendedor aí do autor? Entendedor entre aspas, né? Pelo amor de Deus. Não, então, é interessante que, olha, que pode parecer muito absurdo o que eu vou falar, mas eu não tinha o conhecimento de que o C.S. Lewis tinha criado Nárnia, porque eu comecei o primeiro foi com os filmes, tipo, assisti aquele filme legal que falam aí que é... Na verdade, quem criou Nárnia foi Aslan, tá? Assim, que criou o livro, a história. Ah, bom, agora sim! Então, assim, eu conheci primeiro Nárnia. Uhum. Muito pra frente que eu fui aprender que foi o C.S. Lewis, porque por conta da teologia, tem livros da teologia que o C.S. Lewis também produziu,
E aí eu via coisas aí depois, caramba, o cara escreveu Nárnia, meu. Tipo assim, foi pra mim uma certa surpresa. Pra mim também, eu não tinha linkado o nome à pessoa, né? Eu já ouvia falar do C.S. Lewis e eu nunca tinha notado que ele era o autor das Crônicas de Nárnia. De repente eu falei assim, nossa, ouvi alguém falando, eu não lembro quem, acho que foi num trabalho, uma colega comentando que era um livro cristão. O autor crente. Eu falei, oi? Quê? Como assim? Aí depois que eu me toquei, eu falei assim, C.S. Lewis? Não. Mano, e ele é um teólogo, assim, tipo, de mão cheia. Óbvio que tem um monte de coisa que na teologia o pessoal discorda, tem aquelas discussões teológicas e tal. Mas, meu, tem, assim, é muito falado de C.S. Lewis. Inclusive tem um livro dele que eu não comprei ainda, né? Que vou comprar, está aí na lista, que é o Cristianismo Puro e Simples. Esse é um livro que... É o clássico. É o clássico. Esse é um clássico. Eu conheci o C.S. Lewis por esse livro. Então, tá vendo? E eu nem sabia que Nárnia era dele também. E eu conheci C.S. Lewis e os livros de Nárnia por causa do filme. Eu assisti o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que eu não conhecia. Aí, pelo filme, eu fui atrás dos livros, conheci C.S. Lewis, vi os livros e me apaixonei por essa saga de livros. Muito boa. Você leu os livros, olha eu entrevistando. Não, vai, é isso aí. Você leu os livros quando lançou os filmes, assim? Logo depois que lançou ou não? Logo depois que lançou o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, eu fui atrás do livro, aí eu vi que tinha outros... além do livro Outras do Leão, histórias? tinha outras histórias, e aí eu comprei o compilado e li em ordem cronológica, e não foi em ordem de lançamento, né? Ah, eu também li. Porque, pra quem não sabe, galera, o primeiro livro que o C.S. Lewis lançou de Nárnia foi o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mas não é o primeiro na ordem cronológica. O primeiro na ordem cronológica é o Sobrinho do Mago, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas aí, Regiane, me fala uma coisa. Qual que foi o trecho que mais te impactou na sua leitura? É difícil de falar, né? Porque é tão bonito. Mas assim, eu acho que eu fiquei muito impactada já no primeiro, que é o Sobrinho do Mago, né? É interessante, assim, o Diggory, né? Ele tem toda aquela questão com a mãe dele, dando já spoilers aqui, alerta de spoiler, né? Pra quem ainda não... alerta de spoiler. Ele tem toda a questão com a mãe dele, que a mãe dele é doente. E depois, se você for pesquisar um pouquinho, tem muito do Lewis ali, né? Ele tinha uma questão com a mãe dele, e foi muito difícil quando ele perdeu a mãe e tudo. E eu acho que ele se colocou muito nesse personagem. E para mim é muito interessante uma parte que esse personagem ele fica num conflito interno de querer que o Aslan cure a mãe dele, e ele fica naquele conflito, ele não sabe se ele choraminga, ele quer resmungar pro Aslan tudo, e ele não tem nem coragem de olhar pro Aslan, porque ele acha que se ele olhar, ele já vai despencar, chorar, assim, e aí ele tá olhando pras patas, né, do Aslan assim, sem coragem de levantar o rosto, e de repente ele sente uma lambida, e quando ele olha, o Aslan tá chorando e fala, eu sei como dói. Nossa, eu lendo assim, eu tenho que fechar o livro e respirar um pouco, porque me emocionou muito, assim. Eu li o livro recentemente, então, assim, já tinha uma vida cristã, então eu consegui enxergar muito de Jesus ali no Aslan. Legal. Por exemplo, quando eu assisti o filme, como eu não sabia que era tipo evangélico, eu gosto muito de coisa épica, né? Uhum. Então assim, eu não sabia que era evangélico e tal, mas aí quando eu assisti o filme, em nenhum momento eu linkei com Jesus. Mas aí teve aquela cena lá o alerta de spoiler, né? Pelo amor de Deus, o filme é velho pra caramba, né? Não dá pra... Mas enfim, aí teve aquela cena que ele vai no lugar do menino. Do Edmundo, Aí eu falei, pô, eu acho que o cara roubou da Bíblia isso aqui. Eu ia falar desse trecho também. Que um que me emocionou foi esse, né, do Sobrinho do Mago. Eu vi muito de Jesus, assim, como muitas vezes a gente não tem nem palavras para expressar, e Jesus já está sentindo a nossa dor, né, e ele entende. E o do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, que é o sacrifício, né, ele se doa, ele vai lá em sacrifício, no lugar do Edmundo, que foi quem foi o traidor ali. Nossa, então... No livro, ele detalha muito esse momento, que ele vai lá, se entrega, e o sofrimento que ele passa, corta a juba, ele passa humilhação, assim, é muito humilhante. Isso tem muito a ver com a Bíblia. Nossa, eu fiquei muito emocionada. E você repara que me parece, assim, eu assistindo lá,
que a pior parte é a da humilhação, não é a morte em si. Parece que a morte é mais tipo aquele negócio, vai, terminou. Mas a humilhação. A pré-morte, tipo, muito Jesus, né? É muito e forte. E ele ressuscita também, né? Exato, Aí não tem como não ficar óbvio, não tem como, inclusive, como negar, né? Em O Viagem Peregrino Alvorada, quando ele vai se despedir das crianças, ele fala para as crianças assim, ó, vocês não vão voltar mais aqui. Porque vocês já estão muito grandes, vocês não vão voltar mais aqui. Aí a Lúcia pergunta para ele assim, mas a gente vai se ver de novo? Ele fala assim, em seu mundo eu tenho outro nome. Aprendendo vocês me reconhecerem aqui, vocês vão me reconhecer lá. Que é Jesus, né? Incrível, sim, né? Nossa, é fantástico. Eu sou apaixonada, assim, eu fiquei apaixonada pelas histórias. E falando, né, do sobrinho do mago, né, ele tem um paralelo muito grande com o Gênesis, né? Porque sim. O Diggory, ele chega lá no momento da criação de Nárnia. Isso. Quando Aslan está criando Nárnia. E Aslan está lá. E ele é dito como o imperador do Alenmar, filho do imperador do Alenmar, que é a analogia a Deus, né? Isso. E logo que ele cria Nárnia, a primeira coisa que ele falou assim, a Nárnia acabou de ser criada e o mal já entrou aqui, que foi a feiticeira branca, que é uma analogia ao diabo, né? Ao Satanás. E aí aí tem aquele paralelo da árvore que tem fruto. Que tem o fruto, exatamente. O Aslan pede pra ele ir lá buscar o fruto e a feiticeira fica contando, ó, pega esse fruto e leva pra sua mãe que ela vai ser curada. E ele fica nesse dilema. E dá aquela angústia, né? Você fala, não, de novo essa história, ele vai comer o fruto, vai dar tudo. Ele não vai... Que o Aslan pede pra ele entregar o fruto pra ele. E ele podia muito bem ter saído de Nárnia lá e levado o fruto pra mãe dele e curado a mãe dele. Só que ele consegue cumprir a missão, ele entrega o fruto pra... E é nesse momento que ele vai já com esse conflito, né? Poxa, eu podia pegar o fruto pra mim. E aí, como recompensa pelo fato dele ter cumprido o que o Aslan falou, ele dá o fruto pra ele, pra ele levar pra mãe. Aí ele leva o fruto lá pro mundo dele, ele faz ele corta lá, dá o fruto, a mãe se recupera. Alerta de spoiler, né? Alerta fortíssimo. E aí ele planta a semente daquele fruto, que nasce uma árvore, e dessa árvore que ele cria o guarda-roupa de O Leão, a Feiticeira, o guarda-roupa. Exatamente. O guarda-roupa não é um guarda-roupa comum ou portal. Ele já veio. Ele é de Nárnia, né? Saquei. É um móvel não da terra. Porque não é da terra. Ele é da madeira do fruto. Do fruto que ele tirou de Nárnia. Saquei. Olha que Por isso que ele quando a Lúcia entra, né, ela consegue acessar Nárnia, né? Aquele guarda-roupa não é. Eu acho que o próprio C.S. Lewis fala, né, que ele tinha um guarda-roupa na casa dele lá que serviu de inspiração dele pra história. Não, tem muitas que existia realmente um guarda-roupa mesmo que inspirou a história. Tem um lance que eles falam, né? Ele tem, não só ele, né? Mas o Tolkien também tem essa pegada com contos assim de imaginação, contos de fadas, assim. Eles dão uma importância muito maior do que a gente dá. Pra gente é muito infantil, né? E muito infantilizado. E já ouvindo outros podcasts e tudo mais. O Bibotalk, pode falar. O Bibotalk. Não pode falar do concorrente aqui. Né? O concorrente. Quem sabe eles já falam da gente lá. Vai saber, né? Vai saber. Não, mas ouvindo o podcast do Bibo e pesquisando a respeito, né, do autor, tem várias coisas assim de literatura de fantasia que são importantes na formação deles, né? Exato. E até como uma questão mesmo psicológica. Ele encontrou na fantasia, no universo da fantasia, até forças para superar dificuldades, como o caso da mãe dele, sim, né? Então é muito interessante. A gente às vezes não dá tanta importância, mas não é uma coisa assim infantil. E eles buscam também explicar algo
Que não dá muito para explicar com a nossa, digamos assim, nossa racionalidade Isso. daqui terrena, não tem muita coisa que a gente não consegue explicar. Exatamente. E aí esse mundo da fantasia dá essa noção maior pra gente das possibilidades, assim, o que eu acho assim fenomenal. Eu gosto, né? Eu gosto muito de Senhor dos Anéis. Então, assim, uma coisa que eu vejo lá, também eu vejo em Star Wars bastante disso. É o que? A facilidade que tem, não tem muitos problemas com as, tipo assim, com raça, sabe? Todo mundo se integra, às vezes tem uma situação ou outra, mas não tem essa questão humana que a gente tem, sabe? De dificuldade de aceitação. Nesse mundo da fantasia, é assim que tem que ser, olha como funciona melhor junto as coisas e tal, né? E aí a gente vai, né, pro segundo livro, que é o Leão e a Feiticeira Guarda-Roupa, que tem, né, o filme, né, que eu confesso que quando eu vi o filme, que eu não tinha lido o livro ainda, eu peguei raiva do Edmundo. Claro, todos nós. Que depois... Que não é o Edmundo do Palmeiras. Que não é o Edmundo do Palmeiras. Mas ele é chato mesmo, né? Que depois, por incrível que pareça, se tornou o meu personagem favorito de Crônicas de Nárnia. Mais até que o Pedro que é o protagonista, né? O herói, né? Metidinho. O nome do Pedro é Pedro por causa do apóstolo Pedro? Não. Nada a ver, né? Não, nada a ver. Tá. São os 4 irmãos, né? O Pedro, o Edmundo, a Suzana e a Lúcia, né? Que é dito que são os filhos de Adão e as filhas de Eva, né? Porque para eles lá, os humanos, que são os homens, são os filhos de Adão. E as mulheres são as filhas de Eva, né? E aí tem a profecia lá, que eles iam aparecer em Nárnia, ia salvar da feiticeira e tudo mais e tal. E aí tem esse paralelo que a gente mencionou anteriormente, que é do sacrifício de Jesus, né? Da crucificação, quando o Edmundo, ele trai os irmãos, né? Ele vai pro lado da feiticeira branca, porque ela acaba convencendo ele com um docinho. Rola ali uma tentação, né? Uma tentação, não só isso, né? De poder mesmo, né? É uma coisa de magia mesmo, né? E o ego dele, né? Coisa ali do você vai verdade, ser, o doce tá contaminado, não tá? O doce, ela tem uma mágica ali no doce que deixa ele meio entorpecido, ele não... Não é só, tipo assim, a maldade dele, que ele é mau. Ele ficou... Aquele doce, ele ficou fissurado no doce. Tinha alguma coisa naquele doce que fez um foco ali. Eu quero mais doce, eu quero mais doce. Ao pecado. Exatamente. Por conta do doce, ele fazia qualquer coisa. E aí, né, ele acaba traindo os irmãos, indo pro lado da feiticeira branca. Aí ele vê o que a feiticeira branca é de fato. E aí, só que já era tarde demais. Ele tava do lado dela e tava preso, né? Só que aí, quando o Pedro e as irmãs vão até Aslan, ele pede ajuda para Aslan vai e resgata o Edmundo. Só que a feiticeira, como ela é a representação do diabo, ela fala assim, esse garoto me pertence, porque diz na lei de Nárnia que todo aquele que é traidor, o sangue dele é meu. É o que o diabo fala praticamente para Jesus, né? Todo pecador é meu, né? E é engraçado que o Aslan... ele conhece, né, essa lei e ele respeita, ele não contesta ela, né? Fala assim, não. Ela chega e fala assim, você esqueceu da lei de Nárnia? Ele não cite a magia profunda pra mim, eu estava lá quando foi escrita. Na verdade, por exemplo, como você falou, assim, na verdade nós não somos, né, do demônio, ou do diabo, ou do adversário. Na verdade, nós somos escravos do pecado. Então, assim, o pecado é quem nos domina. E através do pecado, nós somos, tipo assim, na teoria, se você continua a pecar, você se parece mais com o diabo, entendeu? Sim. Então, aí, na teoria, ele já tem, tipo assim, uma proximidade maior com quem é pecador confesso e quanto mais, né? Uhum. Então, aí, a gente tem que se afastar do pecado para se afastar do... Exatamente. E aí, né, entra no ponto, né, que Aslan faz uma reunião com ela em particular, né, e aí ela abre mão do Edmundo e o Aslan se entrega no lugar dele. Então ele passa por aquela humilhação, arranca uma juba dele, e aí ela vai com a facada lá e dá a facada final, que aí no final de tudo ele acaba ressuscitando. Porque também naquela lei de Nárnia lá, ela falou assim, ela se esqueceu dessa parte. Que se alguém inocente é morta no lugar de um traidor,
a morte será revogada. Isso, né? Então, nossa. olha que top. Não, é muito Não, e a profundo, sacada né? do cara? Tipo, mano, olha a sacada da história. Ele pegou uma história já pronta, né? Tipo, a morte e a ressurreição de Cristo e tudo, e criou uma fantasia pra Mas explicar É o... uma imaginação, Meu, assim, é fantástico, muito admirável. Muito eu acho que para admirável. introduzir a Bíblia, a palavra de Deus, para uma criança, um Usando Nárnia, como exemplo, né? usando como exemplo. Aí você começa a introduzir Nárnia, aí você vê aquelas passagens sutis e tal, a criança começa a ter interesse, aí você apresenta, né, Jesus para a criança, a Bíblia e tudo mais. E aí o que acontece? Ele se arrepende, né? O Edmundo se arrepende e ele muda completamente, né? Tanto que lá pra frente, lá no Peregrino da Alvorada, que é uma passagem que eu adoro, que o Edmundo virou meu personagem favorito. Depois disso. E ele fala pro Eustáquio, o Eustáquio fala assim, pô, eu fui um moleque chato, né? Aí ele, não, relaxa, você só foi chato, eu banquei o traidor. É verdade. Então você vê que, por mais que ele tenha sido perdoado e tudo mais, ele carrega ainda aquela culpa, sabe? Então, Aí você vê, tem um ponto assim bem diferente da Bíblia, né? No caso, o traidor, né, Judas da Bíblia, ele não se arrependeu. Talvez o C.S. Lewis teria imaginado, e se Judas se arrependesse, né? Como que seria? Aí, de repente, ele pensou assim, aí ele criou, né, eu acho que o Edmundo ele é uma mistura de Pedro com o Judas, porque Judas Isso, traiu, mas o Pedro... também Pedro, negou, né? Ele negou e se arrependeu. Isso, Então eu acho que no Edmundo tem um pouco das duas figuras. da hora. É interessante como, não só com o Edmundo, mas também com o Eustáquio, né? Essa tratativa do Aslan faz com que eles mudem totalmente a postura deles. É muito bacana isso, né? Muda totalmente ali como que eu posso dizer? Não a personalidade, não é a personalidade. Uma transformação mas tem uma mesmo. transformação da postura da pessoa, do modo dela pensar. Tipo, vamos falar a linguagem de coach, né? O mindset. O mindset, totalmente. Nossa, isso é muito, muito impactante. Quando você tem uma visão bíblica da história, é muito bacana, né? Eu sou apaixonada. O que eu acho muito assim top, né, desse tipo de filme que leva a gente a esse tipo de reflexão, é exatamente o que o Thiago estava falando. Às vezes para você apresentar para uma pessoa usando... A Bíblia ela fica muito marcada, né? O Evangelho, Jesus fica marcado. Aí quando você desenha, né, aquele negócio, eu não consigo explicar, desenha pra pessoa, sabe? Aí, sabe aquela história de Nárnia, sabe? Você sabe um campeão de bilheteria que teve, um cara, é um evangélico. Olha como ele tentou explicar o evangelho. Sabe o que é interessante? Desculpa te cortar. Não, pode ir. O que é interessante que aconteceu comigo, eu acho que a gente fica dessensibilizado muitas vezes, né? Então, como nós estamos na igreja e lendo a palavra, e você passa pela passagem da história de Jesus, e o sofrimento e a crucificação, claro, isso tem muita importância pra gente e a gente é muito grato por esse sacrifício, mas assim, é aquela passagem que você lê vira rotina, vira rotina, você fica dessensibilizado. E eu fiquei muito emocionada quando eu li O Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa, o sacrifício de Aslan, porque eu tive a visão de Cristo ali, de uma outra... outro prisma. Uma outra narrativa, né? Isso, legal. E tocou muito, sabe? Porque como não era... Tava narrado de forma diferente, eu tava sensibilizada para ler. Então ficou muito... A questão da humilhação... Sim. Nossa, aquilo mexeu comigo de uma maneira assim... E acho que tem muito a ver com o lance do cinema, né? O cinema tem essa questão visual atual da gente, assim, de mostrar uma coisa assim também. É que você estava lendo, né? Eu estava lendo. Já então, falei a leitura... Não, a leitura, assim, da história tem muito detalhes, né? Muito rica em detalhes. O pessoal gritando, raspando a juba, né? E você vê um leão, né? A juba é um símbolo, né? Sim. De imponência do leão, assim, toda aquela humilhação. Nossa, eu fiquei muito sensibilizada e me fez refletir sobre isso. Falei assim, poxa, mas Cristo fez isso
por nós. É o que a e gente eu tenta lembrar na ceia, o que a gente muitas vezes tenta trazer na ceia, né? Essa lembrança constante. A ceia representa isso, né? A gente tem que estar sempre lembrando desse sacrifício, dessa entrega de Jesus por nós. Meu, é uma constante lembrança. Por isso que o evangélico vai, digamos assim, né? Nós batistas e tal, todo mês a gente celebra a ceia. Tem cristão que celebra a ceia anualmente, né? Acho que o católico é toda missa. Toda missa. Então, assim, por quê? Porque é um evento, nossa, é importante, é um marco da humanidade. Ele se entregou por nós, né? Então, assim, eu acho que é muito legal, tipo, um filme campeão de bilheteria, falando do filme agora, tá, gente? Eu sei que vocês leram um livro, vocês são mais nerd que eu, tudo bem. Mas o filme, pra mim, foi já... Eu tive essa sensação no filme. Tanto que eu me lembrei de Jesus quando eu assisti o filme. Mas, assim, eu acho que é importante essa assimilação, do cinema ou de outros meios. Ou, né, eu comprei um curso de pregação, né? Aí lá no curso ele falou assim, que nós temos que aprender a ser, né? Aquele que está disposto a aprender a pregar e tal, temos que ser bons contadores de histórias. Então, assim, esses caras, mano, C.S. Lewis, Tolkien, são os Tem nem o que gênios, falar. né? Mestre. Né? E aí, né, acabando o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, a gente vai pro O Cavalo e o Seu Menino, que conta a história dos irmãos já adultos, ainda reinando Nárnia, né? Eles estão... Que assim, no filme fica meio implícito porque passam uns anos, eles já estão adultos, depois eles saem do guarda-roupa e voltam a ser crianças, né? É porque assim, existe uma questão que o tempo passa diferente. Para nós, na Terra, que conhecemos, e dentro da Nárnia, do universo de Nárnia. Passa totalmente diferente. Dentro da Nárnia, passam-se ali 1000 anos, e quando a pessoa sai do guarda-roupa, não passou nem 5 minutos, às vezes. Caraca, legal. É muito interessante. Então, quando eles estão lá no finalzinho de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que eles já estão adultos, como reis e rainhas, né? Aí eles encontram o guarda-roupa, passam lá e eles voltam pra casa do Diggory. Estão criança de novo. Só que aí o que acontece? No livro Cavalo e o Seu Menino, eles não voltaram ainda. É aquele tempo entre o final do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, quando eles estão coroados, até o momento que eles voltam pro mundo real, né? Que aí eles já estão adultos, eles estão reinando em Nárnia, é conhecido como a Era de Ouro, né? E aí, só que aí eles não são os personagens principais, né? É um outro garoto que é muita analogia com Moisés, porque ele foi separado da sua família, ele foi criado em outra região fora de Nárnia, que é muito parafraseando muito Babilônia também. Esse é o Príncipe Cáspio? Não, esse aí é é o Cavalo e Seu Menino. Cavalo e Seu Menino. Ainda não chegou no Príncipe Cáspio ainda. E aí tem... e assim, filme, né? eu acho que eu acho esse livro o mais fraco de todos, apesar de ser muito bom, porque tem esses paralelos com Moisés e tudo mais. E eu queria saber de você, Regina. Você lê esse livro? Você gostou? Eu li esse livro, mas posso confessar? Meu HD, ele tem muita... eu já não me lembro. Muita memória, assim. Eu não guardei muitos detalhes, não. Que basicamente é assim, né? Esse menino, ele era príncipe da região da Calormânia, que era uma região... não, minto. Ele era da Arquelândia, que é uma região que era aliada de Nárnia. E aí... durante uma batalha ele foi separado da sua família e aí ele foi criado em Calormânia, que é uma região que é inimiga de Nárnia, que sempre quis dominar Nárnia, que é como se fosse a Babilônia querendo dominar Israel. Teve a batalha lá e aí esses Calormanos eles adoram um outro deus. E aí Aslan aparece para ajudar o menino a voltar para Nárnia, ajudar a ele reencontrar com a sua família e aí libertar Nárnia do domínio desses Calormanos, que seria, como eu falei, a Babilônia. Então esqueci o nome, Tasha? Shasta. Então, não, o deus que eles adoravam, como era? Era o Tashban. Tashban, sabe? Tem uma analogia muito com os árabes também, né? Então isso aí foi uma coisa que pegou muito C.S. Lewis naquela época, porque as pessoas achavam que ele estava com preconceito com os árabes, mas não tem nada a ver, né? Acho que ele... Que tinha turbantes, os vilões tinham turbantes e não sei o que e tal. Acho que, na verdade, o que ele usa de um conhecimento, de um interesse que ele tem desse mundo de fantasia, de mitologia, né? E o conhecimento de outros povos, e misturou tudo para criar um
universo diferente. Sim. O que é bem complicado e é bem tenso, né? É que hoje nós estamos... É interessante, igual quando tem o esquema de ler a Bíblia, você lê a Bíblia com a cabeça do século XXI, mano, é um tiro no pé, porque você fala assim, nada a ver, como que a pessoa age daquele jeito? Não, porque você está lendo com a cabeça de agora você tem noção de muita coisa que eles não tinham. Então, por exemplo, até a época que o C.S. Lewis escreveu, já tinha também essa questão, né, também de algumas coisas. Então, assim, eles não tinham tanto essa preocupação que a gente tem hoje de falar de uma certa coisa, ou de colocar um certo povo ali. Não tinha muita... Ser cancelado. Não tinha essa preocupação. Correto. Politicamente, não tinha muito. Então, por exemplo, igual você olha... O Tolkien mesmo lá, mano, é até estranho, né? Quando você olha e assiste com esse olhar, pô, não tem um negro, né? É esquisito. É esquisito, mas não só ele, mas teve a questão também lá do Game of Thrones também, não tinha, sabe? É muito estranho. Você fala, pô, como assim, né? Então assim, a galera não tem essa visão. Mas se você lê pensando nessas coisas, tipo assim, você não absorve o que a história quer passar. Você perde a beleza. Isso, aquilo ali é uma coisa assim, digamos assim, são os figurantes. A história maior está por detrás. O que ele está querendo dizer? A mensagem que ele transmite. Isso. É o importante. É rica. Né? E, infelizmente, eu acredito, né? E vi por aí na internet, né? Assim, algumas igrejas, eu acho que dão uma cancelada, assim, por essa questão de envolver mitologia, de envolver fantasia, que aparece o Papai Noel, que aparece o Fauno, e aí, entre outras, a feiticeira, aí é magia. Então já, não. Você vê, mas você vê que isso é uma questão do brasileiro. O brasileiro, cara, a palavra mito já tem uma outra conotação. Igual a gente tá lá na faculdade, aí fala assim, o mito cristão. Como assim? Você está falando que Cristo foi... Não é. Mito e cristão. Na mesma frase não combina. Mano, não é disso que tá falando. Tá falando do quê? Mas aí também tem uma questão também, eu acho que não foi o propósito C.S. Lewis, nestes livros, escrever um livro cristão. Não foi. Tem um outro livro. Ali é realmente uma fantasia. Uma fantasia que ele criou. Dá pra ver como o C.S. Lewis era um cristão, ele teve uma influência muito forte. Óbvio que ele colocou Se inspirou naquilo. A história, vamos dizer assim, a essência da história, ela é cristã. Mas o resto... Porque o cara que escreveu é cristão. Não tem Papai Noel na Bíblia, que nem ela falou, mas... Ele não estava preocupado em ser teologicamente correto num livro de ficção. É igual pra criança. Para criança, né? Exatamente. Então, é verdade, tem essa pegada também, de que ele escreveu, né, pensando nas crianças. Então, assim, falta um pouco de se colocar o contexto, por que ele escreveu, para quem que ele escreveu. Não foi, tipo assim, né, digamos assim, o pastor que gosta de fantasia vai ler e vai achar legal, sei lá. Mas o pastor que não gosta não precisa ler ele. Vai ler John Piper. Não ficar enchendo as paciências do cara porque tem lá Papai Noel. Pô, pelo amor de Deus, nem tem Papai Noel no negócio, né? Tem na parte de que eles estão aqui na Terra, né? Não, tem. Tem no Narnia? Tem no lar, né? Aparece lá no... Não dá uma também? Não acerta uma. Tem um Fauno também. Tem um monte de... Tem... Uns bichos híbridos. Minotauro. Os animais que falam, então. Os animais falam. Como toda fábula. Porque ele quer passar uma história, né? E aí vamos, né, aí sim é o Príncipe Caspian próximo. Porque aí esse tem filme. Opa, né? esse tem filme. Aí tem uma relação com Israel. Esse aí eu vim preparado. Porque o principal Agora a gente entra no assunto. Agora quando tem no filme, a gente entra no assunto. Eu já assisto o filme pra não ter que ler o livro. Brincadeira. Cancela. É zoeira, gente. Isso é um meme, A cara. Rê gosta do livro, né, amor? O livro. Tem que ser o livro. Filme. Gente, mas só um parênteses aqui rapidinho antes de você entrar aí. Por exemplo, do Tolkien mesmo, muita gente fala que o Senhor dos Anéis conseguiu expressar muito bem, em outras partes até melhor que o livro. Ele próprio Tolkien falou isso daí. Então, assim, eu acho que assim, tem que ter obviamente o livro vem com mais detalhes, né? Mas a gente não pode desmerecer os filmes. Não vamos erguer bandeiras. Isso. Eu sou do livro, eu sou do... Não, time, por favor, bem, né, você gente? Pode gostar dos dois. Dos dois, não tem problema. Ou gostar de um, mais do isso outro. Aí. Mas aí, né, o Príncipe Caspian, ele tem uma analogia mais com Israel, com Davi, né? O Príncipe Caspian é uma referência a rei Davi, né? Recuperando o próprio trono, né? Exatamente, porque os irmãos já saíram de Nárnia, eles ficaram um ano fora, mas quando voltaram já se passaram 1000 anos em Nárnia. Então, Nárnia foi tomada por outra
para outra nação, e aí os líderes daquela nação teve o trono roubado, e aí o príncipe Caspian se juntou aos Narnianos para recuperar o trono, e aí contou com a ajuda dos irmãos, que ele conseguiu convocar os irmãos para voltar para Nárnia e ajudar ele nessa reconquista. Ele reconquista, ele é como é que eu posso dizer? Ele é guiado por esses irmãos e guiado por Aslan para conseguir reconquistar o trono. E aí ele jura lealdade a Aslan, e o reinado dele dura muitos e muitos anos, né? Inclusive vai até o comecinho de Cadeira de Prata, né? Que já mostra ele velho e tudo mais. Mas é uma grande analogia, né? A Israel e Davi. E você falou que você tinha alguma coisa para falar, né, André? Vai, André, seu momento. Seu momento, vai, vamos lá. Seu momento. Não, o que eu acho da hora do Príncipe Caspian, assim, eu vou falar superficialmente, tá, gente? Porque eu, né, pelo amor de Deus. Não, é só... Tem 2 experts aqui, né? Não dá pra falar super perto de você, eu tô me sentindo diminuído. Mas interessante, assim, o que eu acho da hora do Príncipe Caspian é que quando vem né, lembrando de uma cena lá, quando vem o Pedro, no caso, eles ficam, até tem uma questão de assim, eu que sou... Eu sou o grande rei, eu né? sou o grande rei. Mas peraí, quem que é agora? Quem que vai liderar? Então, assim, ó, ali tem aí depois mais pra frente eles vão tendo toda aquela vivência juntos e vamos, então, assim, eu acho muito legal. Esse daí eles já estão mais adultos. É porque, assim, né, eles já passaram por aquele período que eles estavam adultos em Nárnia e saíram de Nárnia e eles voltaram a ser criança. Então, é basicamente uma criança com uma mentalidade adulta. É muito... Sim, e aí você percebe que eles têm uma interação melhor dessa questão de Nárnia, já entende mais de Nárnia e da terra deles, eles já começam a interagir melhor com essas coisas. Eu acho esse filme fenomenal. E o outro também do menino lá, vai ser o próximo. Que é a Viagem do Peregrino da Alvorada, né, que é mais um paralelo com Jesus, né, fazendo aquela passagem que Jesus caminha sobre as águas e tudo mais. E o interessante é que nesse livro, né, eles vão até o país de Aslan, né, que seria o paraíso. Eles vão até a borda da terra. Até a borda. Até a borda de Nárnia, né? As terras planícies. Que é onde o mar se encontra com o céu, né? Aí Aslan fala assim, ó, pra lá é o meu país, né? Que quem vai lá não volta mais, porque é o paraíso, vamos dizer assim, né? E aí tem o ratinho lá, o Ripchip. Ai, nossa, imagina, né? Como Falou eu fico. de roedor. Falou roedor agora. Imagina. Mudar o tema do podcast agora. Que, né, ele fala assim, né? As piadas internas. Que ele fala, né, pra Aslan assim, que eu desde criança eu quis conhecer o seu país, eu posso ir. Ele libera pra ele ir pra lá. É como se fosse um arrebatamento, porque ele não chegou a morrer e ir pro país de Aslan. Não, ele foi convidado a ir. Ele foi o primeiro personagem a cruzar a linha lá, né? Sem morrer, né? E aí veio o personagem. Aí eu quero saber de você, Regiane, que veio o personagem mais chato de toda a Crônica de Nárnia, que é o Eustáquio. Nossa, que menininho Que é o Paulo, né? insuportável. Tem uma referência da Bíblia. Então, eu tô Saulo. no spoiler. Não, spoiler? Não, Spoiler pode falar, forte. pode falar. Não, realmente, você tá certo, mas... ele é bem complicado, né? Um menino bem difícil de lidar, assim. Ele é mimado. Ele é muito mimado, muito mimado. E o legal é essa tratativa do Aslan, né? Ele vira um dragão. E eu não lembro aqui detalhes, me ajuda aí também, Thiago. Que o Aslan tira as escamas dele pra ele deixar de ser um dragão, né? Pra ele... É como se fosse uma analogia também, né? Saulo fica cego. Isso. E aí ele se torna Paulo. O Eustáquio ele vira um dragão. Aí o Aslan ele tira as escamas com as unhas, como se fosse arranhando assim, sabe? Aquela dor, vamos dizer assim, né? Que depois passa a ser um alívio. E ele fala, né, no livro, acho que doeu, mas valeu a pena. Doeu, mas valeu a pena, né? Olha. Muito legal. E aí muda também completamente, né? O Eustáquio vira uma pessoa mais tragável. Não, ele é outro... Mas é um processo, né? É um processo. Ele não muda, assim, da água pro vinho depois desse evento, mas se ele começa a entender, né? A entender. Você vê que
tem cenas ali, tem momentos narrados no livro que ele vai agir de uma maneira, ou ele age ali por um impulso, aí depois ele tem aquele vozinho na consciência. É muito Paulo, é muito Paulo. Aí fala, puxa, e nisso ele vai mudando, aí você vê que é um processo aquilo, né? Ele fica com aquela experiência muito forte dentro dele e vai fazendo ele refletir as atitudes. Tipo, caiu em si, assim. Caiu em si, aí ele vai mudando até que chega num momento que você fala assim, nossa, gente... Esse aí transformou. É porque, assim, é totalmente. muito, né, biblicamente falando, é muito mais evidente, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele perseguia e matava crente. Cristão, né? Depois ele se converte, ele se torna, né, o maior escritor da Bíblia e toda aquela coisa, o maior doutrinador da Bíblia, inclusive dá uma bronca no apóstolo Pedro, que ele tipo, era o maiorzão, assim. Então, assim, Paulo se torna uma pessoa muito diferente. Então, quando você pega, assim, essa forma antagônica, assim, muito diferente, você olha, aí você vê, de fato, o trabalhar de Deus na vida de uma pessoa que era muito... Mano, esse aqui, se converter, esse daí é um milagre, né? Tipo assim, então é parecido ali. Você olha assim, que chato, de repente vira um ser totalmente já, é mais consciente, digamos assim. E é como eu falei também, né? No final, os dois irmãos, né, que voltaram para Nárnia, que Pedro e a Susana não voltaram mais para Nárnia. Eles envelheceram e não voltaram mais. Mas o Edmundo e a Lúcia voltaram, junto com o Eustáquio. E aí acaba que tendo aquela conversa com o Aslan, que o Aslan fala que eles não vão voltar mais para Nárnia, mas aprendendo a reconhecer ele em Nárnia, ele vai reconhecer no mundo real. Porque ele tem outro nome no mundo real, que é Jesus. E aí o Eustáquio fala assim, mas eu vou voltar? Ele, Nárnia um dia vai precisar de você novamente. E aí ele volta em cadeira de prata, que se passaram mais alguns anos no mundo real e se passaram cerca de 70 em Nárnia. Então, Caspian já tá velho, já tem filhos e tudo mais. E eles vão atrás do filho do Caspian que tá desaparecido. E é muito... E ele vai com uma amiga, né? O Eustáquio volta com uma amiga que é a Dilpul, que é totalmente a Esther. E é um livro muito de fé. Porque tem o Paulama, que ele não tem fé em nada. Que foi o que eu citei. Você citou. Que eu citei. Esse aí já não tem filme, né? Não tem filme. Então, esse aí, A gente fica... a gente fica aqui só no... Pessoal, Já acabou o filme, já não tem mais filme. Não tem... só que não lê. Então, tem muito desses Esther, tem muita questão de fé, porque o Paulama não tem fé nenhuma, mas aí ele acaba adquirindo essa fé no decorrer do livro. E eu queria saber de você, Regiane, o que você tem de lembrança desse livro aí na sua vida? Eu citei, né, a frase do Paulama. E o que mexeu comigo também nesse livro foi essa ilustração que ele usa para falar sobre fé, como você disse, né? Você vê ali que o Paulama, ele conhece de Aslan o que a Jill fala para ele, né? Ele ouve falar, assim, ele não teve uma vivência com Aslan. É uma pessoa que não conhece Jesus e está não... ouvindo uma pessoa que conhece sobre. Isso, exatamente. Tá sendo uma pregação, né? Como pode dizer a palavra, gente? Evangelizado? Evangelizada, exatamente. Evangelizada. E é muito bonito de ver como ele vai criando essa fé, mesmo sem ter visto, mesmo sem ter convivido com o Aslan, sem ter tido uma experiência assim próxima, né, pessoalmente com o Aslan, só de ouvir falar. E é legal o trecho que eu citei, quando ele fala para a feiticeira, né, que ela lança um feitiço, né, no filho do Caspian, e ela tá querendo convencer ele, o Paulama e a Jill, né, de que Nárnia não existe, que o mundo dela existe. Eles estão lá num subterrâneo, se eu não me engano, gente, eu tenho memória péssima. Isso mesmo. Eles estão lá num subterrâneo, um mundo assim bem horrível ali, dominado ali pelo mal e tudo mais. E ela convencendo eles, não, olha, e eles estão sobre um feitiço. E o Paulama, que mesmo sem conhecer, só de ouvir falar, ele vai resistindo ali bravamente, né, aquela lábia dela de que não, meu mundo que é real, não, deixa disso, esquece Nárnia, isso daí é coisa de criança, vamos focar aqui no mundo real, vamos trabalhar comigo. E ela vem com essa narrativa e fica macetando isso, e ele reage assim, acho que ele pisa num braseiro lá, tem uma hora que
ele enfia o pé assim pra despertar daquela magia. Eu não lembro, ela tava no ar, assim. Tava no ar, Ela tava no ar pra dissipar a magia do ar, aí ele pisa num braseiro e aí ele cria forças pra contestar ela. E ele fala todo um discurso ali, e no meio desse discurso ele fala isso que eu citei aqui. Estou com Aslan, mesmo que não haja Aslan, e quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não existe. Caraca. Eu acho, é muito, esse livro, essa parte eu gosto bastante. Só para não ficar nas nossas isso. palavras aqui também, ó, um texto aqui relacionado ao que você estava falando, é Paul Lama o nome dele? Paul Lama. Olha aqui, ó, tem uma, né, João 20, e aí tem aquela parte de Tomé, que Jesus aparece para Tomé e tal, e aí ele diz assim, ó, no 28 tá escrito assim, ó, disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, depois que Jesus mostrou, né, as mãos deles. Mas aqui no 29 diz assim, ó, João 20 e versículo 29. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Forte isso, né? Isso aí nós nos encontramos nessa. Exatamente. Nós não vimos Jesus, nós só ouvimos falar. E nós cremos. Nós somos o Paul Lama, porque a gente não viu Jesus, não convivemos com ele naquela época, mas a gente crê nele, a gente tem a fé nele, e então a gente crê em Jesus mesmo não tendo Jesus. Mesmo se alguém diz... tem uma coisa que o Antônio falou legal, uma vez que a gente estava conversando, que você falou que o estilo, mesmo que Jesus não existisse, mesmo que a Bíblia fosse uma balela... eu acho que é o pastor Ed que fala isso. Ele fala assim que mesmo que o evangelho todo não existisse, que a gente acreditasse numa mentira, na opinião dele ainda é uma filosofia de vida que vale a pena viver e morrer por ela, assim, já só a filosofia de vida para ele já é o bastante. Quanto mais a gente saber que nós cremos no próprio Deus dentro de nós, é uma coisa assim. Eu chego a brincar tem um amigo meu que ele não acredita, né? Aí eu falo assim para ele assim, ó, vamos fazer o seguinte, se o que eu acredito não existisse, então eu não perdi nada. Agora, o que eu acredito, se existir, quem tá perdendo é você. Bem complicado. Exatamente, Mas eu acho que nesse livro, o objetivo do Lewis foi justamente retratar a fé, né? E eu acho que ele quis dizer muito isso que o Monzi falou aqui, o Antônio. É difícil, é estranho ela falar Antônio, né? Antônio. Quem é Antônio? Ele falou quando ele diz, eu quero viver como um narniano, mesmo que Nárnia não exista. Então, é ser cristão, mesmo que a gente esteja errado. De repente, tudo que a gente acredita não é verdade, não existe. Mas mesmo assim, vale a pena você... Vale a pena você viver... É uma questão de fé, né? Você acredita naquilo, independente das circunstâncias, das coisas que ocorram, né? Quantas vezes a gente vê coisas, a gente está num processo ali, né, de ler a Bíblia, ler o Velho Testamento, a gente vê coisas assim que são um pouco chocantes, né? Que nem você comentou lá no começo, né? É tão fora da nossa realidade. E aí tem passagens que você não entende, se questiona, mas é normal o ser humano questionar algumas coisas, mas a fé... Deve questionar. Exatamente, deve questionar, mas a fé é uma coisa que sabe, é como se ela já te tranquilizasse, explicasse aquilo para você, né? A Bíblia diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quanto mais a gente lê, né, eu acredito que a questão do Paul Lama lá, ele foi ouvindo, Sim. E a fé foi entrando naquela questão de acreditar. E aí tem uma coisa muito sobrenatural, né, que acontece dentro da pessoa que ouve o Evangelho, né? O próprio Espírito Santo que tem esse poder de convencimento. Exatamente. Né? Então aí ele vai ali, vai ouvindo a palavra e o Espírito Santo vai tocando, né? A pessoa também permite, né, que o Espírito Santo Inclusive, isso é um ponto. Eu sempre gostei muito de debater com ateus. Adorava. Achava isso era tipo um hobby pra mim. Gostava de ficar falando... gostava de ficar fazendo apologética, fazendo... questões científicas que você vê no DNA, veja inteligente, design inteligente. Sou designer, então adoro a ideia de inteligente. Sempre polêmico. Sempre polêmico. Mas hoje... Eu conheço bem. Eu conheço bem. A gente já deu o dedinho. Olha assim, hoje, quando eu me deparo com uma pessoa que não crê, assim, um ateu, acho que a melhor coisa que eu me conscientizei de falar a pessoa é o seguinte:
perfeito, você tem todo o direito de não acreditar. Mas vou fazer o seguinte, faz uma experiência. Lá no seu quarto, fecha a porta, fala com fé, com o Criador do Universo, pede para ele se mostrar para você. Sim. Aí você tira as suas conclusões, porque o Espírito Santo convence. Não é pela nossa força, querer ficar convencendo e tal. Às vezes a pessoa vai ouvindo a palavra e tal, aí um dia ela pega e fala assim, será que Deus existe? Mas será que... Deixa eu falar com ele. E Deus responde. Responde. Eu acredito que esses caras, tipo Tolkien, o Lewis, né? Tipo, eles entenderam isso já, tipo, há muito tempo. Tipo assim, a função da gente é contar a história de Cristo. Essa é a nossa função. Eles escolheram uma forma criativa de contar essa história do jeito deles. A gente tem conta, né, do nosso jeito, às vezes cada um tem às vezes uma ilustração para falar do evangelho. Então é interessante contar essa história de várias formas, mas quem vai de fato converter essa pessoa ou convencê-la é o Espírito Santo. Exatamente. A nossa função é contar a história, e os caras contam bem. Demais. E aí, né, Regiane, a gente chega no último livro, que é a Última Batalha, que é basicamente o apocalipse do negócio. Passei nervoso, hein? Nossa, passei nervoso. Aquele macaco e aquele Ai, burro. que ranço. Porque basicamente é o seguinte, pra quem não, vocês não conhecem muito bem assim, mas basicamente tinha um macaco e um burro, que o macaco encontrou uma pele de leão jogada lá na floresta e resolve vestir o burro com a pele de leão e se passar por Aslan. Falar que o Aslan voltou. E olha que eu não tem livro, mas essa história eu sei inteirinha, porque a Rê contava todo dia, de tanto que ela falava. Voltava, você não sabe, tem um macaco? Ela contava a história. Tem um macaco. Meia hora, 40 minutos contando. Então, né? é basicamente o falso profeta, e o anticristo. Exatamente. Caraca, que da hora. Olha, já fiquei curioso aí. E aí, muito forte. Tem o livro, tipo, Crônicas de Nárnia pra quem tem pressa? Mas não é então. Mas assim, e é pequeno? Então cada um é assim, né? É muito lindo. E assim, faz muito Aslan. tempo que Aslan não aparece em Nárnia. Então eles aproveitam disso e falam que Aslan voltou. E aí abre uma tenda lá, ó, Aslan tá aqui atendendo vocês, e aí se passando por... E o macaco, ele não deixa as pessoas terem contato direto. Saquei. Manipulador total. Total. E o burrinho, ele é muito... Ele é burro. Ele é um ingênuo, na verdade, né? Ele é muito ingênuo. E ele é muito submisso ao macaco. Eles eram muito amigos, mas o macaco é muito ardiloso, sagaz, assim, muito manipulador. E o burrinho é totalmente manipulável e submisso. Então ele se submete a tudo que o macaco fala pra ele fazer. E o macaco faz chantagem emocional com ele. Olha, tóxico esse macaco. Super tóxico, um relacionamento, assim, uma amizade tóxica. E ele veste lá o burrinho e ele começa a enganar todo mundo. Inclusive os narnianos. Olha aí, os inclusive cristãos. tem um julgamento, né, nessa tem história. Um julgamento nessa história. Mano, olha de onde o cara é criativo, hein, meu? É uma imaginação assim. E aí, né, o rei daquela época, né, que já é um descendente de... É o neto do Cáspio. E aí, né, ele pede ajuda pros amigos de Nárnia, que são aqueles que já visitaram Nárnia, que são o Dígor, a amiga dele, os irmãos, né? O Eustáquio, a Jill, né? Então ele chama eles, só que eles acabam vindo para Nárnia no momento que acontece o juízo final, vamos dizer assim, né? Porque já Aslan chegou para destruir Nárnia, né? E aí já decreta o fim de Nárnia e o início da verdadeira Nárnia, que é o paraíso, né? E interessante que assim, né? Todo mundo volta para Nárnia, só que a única pessoa que não volta é a Susana, porque ela perdeu, ela ficou mais preocupada com as coisas do mundo e esqueceu de Nárnia. Top. Ela foi pra Nárnia, ela viveu com o Aslan, ela conheceu o Aslan, ao contrário do Paul Lama, que não conheceu ele, só o ela é desviada, né? Desviada. Desigrejado. Esse termo aí é problemático. Mas ela viveu com o Aslan pessoalmente e ela não quis mais voltar.
ela simplesmente se desligou do Aslan e ela preferiu as coisas do mundo, ela não volta mais. Caraca. E aí- Os outros voltaram mesmo adultos, assim, eles voltaram. Então, o que acontece? Pra Susana, que ficou do lado de fora, todos eles morreram num acidente de trem. Entendeu? Então, todos eles morreram. E aí eles chegaram, só que eles foram pra Nárnia. Fortíssimo. Fortíssimo. E aí, E os caras não fizeram um filme desse. não. E aí o que acontece? Queria. Eles foram pra Nárnia, nesse momento que Aslan tava decretando o fim de Nárnia. Aí eles perguntam pra Aslan, a gente vai voltar pro nosso mundo e tal. Ele fala, agora vocês não vão voltar mais, porque vocês já morreram, vocês estão aqui com a Ele gente. fala, vocês morreram. Ele fala claramente, assim, pras crianças. Todos vocês morreram num acidente de trem. Ele ainda fala. Porque eles são levados... Sempre tem como eles vão pra lá, pra Nárnia. Então, ou entra no guarda-roupa, ou olhando o quadro, do navio, né? Ou usando o anel, né? Como o caso do sobrinho do mago, né? E nesse caso, do último livro, não. É algo que acontece, assim, repentinamente. Quem que pede ajuda no... O rei. O rei, ele pede ajuda. E eles, de onde eles estão? Eles estão lá numa estação, acho que eles estão indo pra escola. Eles ouvem algum pedido de ajuda, então eles vão falar assim, a gente tá ouvindo ajuda de Nárnia, vamos atrás de como voltar pra lá. E nesse momento... De repente, pum! Eles pegam o trem. Aparece automaticamente. Foi pega o só trem. pensar e foi transportado pra Nárnia. Só que nesse exato momento... E eles falam que sentiram um solavanco, alguma coisa que aconteceu ali no trem. Eles sentiram um solavanco e foram transportados. E, na verdade, esse solavanco foi um acidente. E eles todos morreram ali naquele acidente, né? Aí o Aslan fala, vocês morreram num acidente de trem. E agora vocês vão viver aqui na verdadeira Nárnia, que é o paraíso, né? Vocês vão viver aqui, que são as pessoas que acreditaram em Aslan, que foram fiéis a Aslan até então e receberam, né, o dom da vida eterna, né? O arrebatamento, vamos dizer assim, né? Eu não lembro agora de cabeça se isso está escrito no livro ou se em algum lugar eu vi que falam, parece que eles viveram uma aventura enorme até ali, mas na verdade ali seria só a capa do livro. A verdadeira vida eles iam começar agora. Ali. Nossa, mano, que legal, hein? A partir dali, vivendo na verdadeira Nárnia. Mano, aí já é um paralelo direto, assim, com Nossa, a conversão demais, e com a esperança da vida eterna. Sim. E tal, né? E, inclusive, né, era para ter um 8º livro, né? Só que C.S. Lewis acabou falecendo antes, mas tem umas anotações que o livro se chama Susana de Nárnia, que é a Susana já velha, já passou o tempo que os irmãos já morreram e tudo mais, só que aí ela é aquela cristã que volta pro primeiro amor, né? Uau, Que eu não sabia disso. Que é onde que ela relembra das aventuras de Nárnia, relembra de Aslan e ela recupera aquela fé, aquele amor por Aslan, e aí a transição dela voltando pra Aslan e aí depois reencontrando os irmãos. Voltando pra fé. E reencontrando os irmãos na verdadeira Nárnia. Olha que legal. Uau. Só que acabou, infelizmente, que ele faleceu e acabou que não saiu esse livro e os familiares não quiseram publicar porque estava incompleto, só tem umas anotações aqui e ali. Vida, que pena, né? Mas era muito interessante ver esse livro. Eu gostaria de ler Eu esse também. livro. Agora você falou, fiquei curiosa. Alguém, por favor, puder, nem sei se pode isso. Alguém continuar o livro. Ó, se a família do C.S. Lewis estiver vendo esse podcast aí, ó, façam esse livro acontecer. Autorizem. Provavelmente alguma inteligência artificial vai escrever. Pode. Polêmica! Netflix, você que tá aí com os direitos de Nárnia aí, publica. Mano, só pegar o Neo, tem a inteligência artificial, pega os livros do C.S. Lewis, joga lá, vai pegar a identidade dele, do jeito que ele escreve, pra continuar a história. Nossa. Escreva um livro intitulado Susana de Nárnia nas palavras de C.S. Lewis. Pronto. Já era, isso aí. Beleza? Isso aí. Tema para o próximo podcast. Tema é bom esse aqui. Então, o tema de hoje fica por aqui. Regiane, obrigado aí por participar desse podcast, para falar de Nárnia, que é maravilhoso. Esse livro é volume maravilhoso. aqui dá um bate-papo.
Ele é super fã, eu não lembro nem da história. O maior fã de Narnia aqui é o próprio Thiago. O próprio Thiago. Vai descobrir agora o que aconteceu aqui, hein? Foi uma desculpa pra se auto-entrevistar. A próximo tema ele vai sugerir Star Wars e a Bíblia. Certeza. É certeza. Será que vai ser mesmo? vestido. Será que vai ser? A gente já tá com Vai ser. Ele é o bichão. É o bichão, ele entrevista e... Entrevista, responde e escolhe o tema. Então, Hilary, obrigado aí. Eu que agradeço. Quiser falar alguma coisa pra gente já ir pros finalmente? Não, eu só digo, quem não leu, leia. Acho fantástico. Parece uma história infantil quando você começa a ler, assim, aventura. Mas insiste, principalmente se você é cristão. Faz uma forçadinha ali que você vai ter um insight fantástico É isso aí. da Bíblia. Antônio, você que só viu os filmes e não leu os livros, o que foi... agregou bastante aí no seu conhecimento sobre Narnia? Agregou bastante, recebemos alguns spoilers também. E faço um apelo aqui, né, pra Netflix, tá com os direitos, né? A Netflix Pô, vamos fazer os outros. Esse amor de último, Deus. impressionante, Esse aí parece- fantástico. nossa, Apocalipse. Mas tem que fazer todos pra gente poder assistir na ordem. Vendinho. Né? O povo gosta de Apocalipse. E você, André? É fenomenal. Acho que vale um pouco assim, eu sei que talvez não seja a palavra correta, mas dá um pouco de orgulho de você pensar assim, olha, um cristão escreveu um livro assim tão famoso, né, que gerou bilheteria para Hollywood também e tal. Então, isso mostra também que o cristão não está alheio às coisas do mundo, né? Então vale mesmo a pena, assim. Eu fiquei bastante curioso a partir do que vocês falaram aqui. Então vale a pena mesmo a gente aí dar uma moral pro Lewis, né, meu? Vamos consumir. E aproveitar, né? Não ficar também só no Narnia, né? Vamos ver outro. O Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, é fantástico. Sim, esse livro. Eu já li. Já li. Só pra vocês Só saberem. pra você saber, eu já li todos os livros do C.S. Beleza? É isso aí. Qual que é o próximo tema do próximo podcast, André? A gente tá em discussão, né? A gente vai pegar o Star Wars e a Bíblia. Faz o seguinte, galera. Segue a gente pra saber qual que é o tema, hein? A gente não vai dar spoiler agora. Mas já falou. Mas assim, você vai cortar essa parte. Coloca no comentário sugestão de tema, muito interessante. Exatamente. Pessoal que tá assistindo a gente aí, se você é que nem nós, tudo nerdão aqui que falou de Narnia e a Bíblia, quiser falar também de Marvel e a Bíblia, ou Senhor dos Anéis e a Bíblia, ou Star Wars e a Bíblia, enfim. Ou qualquer outro tema. Ou qualquer outro tema que seja pertinente aqui, porque vocês gostariam de ver, fique à vontade, coloque nos comentários a sua sugestão, que a gente vai trazer aqui para vocês, beleza? Então, o nosso podcast de hoje fica por aqui. Obrigado aí por ter assistido. Não esqueçam de dar o seu joinha para o YouTube entender que você gostou desse podcast e recomenda pra galera. Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum podcast nosso aqui às quintas-feiras, beleza? Então, é isso aí. Obrigado por assistirem até agora e Deus abençoe todos vocês.